João 16, verso 33. João 16, 33. Esta é uma palavra conhecida que eu já tenho falado várias vezes aqui. João 16, 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições. Aqui, irmãos, quando ele fala sobre essas aflições e já nos adianta dizendo que teríamos, são exatamente elas que vão tentar de toda forma te desanimar. São as lutas, são as dificuldades, são talvez até alguma coisa que aconteceu, um imprevisto, alguma situação, e aquilo ali entrou como aquele dardo inflamado querendo te desanimar. Mas ele já alertou dizendo: olha, vocês terão aflições, mas essas aflições não podem tirar o teu ânimo. Por isso, tenha bom ânimo. Fala assim comigo: eu tenho bom ânimo. Que é o inverso do desânimo. Bom ânimo é a promessa. A minha paz está em Cristo. Sabe, irmãos, uma vez Billy Graham, saudoso Billy Graham, em uma das suas mensagens, ele disse o seguinte: Deus nunca vai usar um cristão que esteja desanimado. Deus nunca vai usar uma pessoa, um homem, uma mulher, um cristão que se deixou dominar pelo desânimo. O que Deus espera de mim e de você é que tenhamos isto, que é esta palavra, tenhamos bom ânimo, sejamos motivados. Por quê? Porque Ele já venceu, Ele nos dá a vitória. Amém, irmãos? É Ele que faz. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas o diabo quer que você pare, que você desiste, que você não cumpra este propósito. E qual a primeira forma que ele vai atacar para que você desista? O desânimo. O desânimo. Sabe, irmãos, por que às vezes nós desanimamos? Uma das coisas que os psicólogos dizem a respeito do desânimo é que o desânimo, ele alcança todas as pessoas. O desânimo, ele pode atingir todas as pessoas, não importa a classe social, não importa o grau de estudo, não importa nada, se é jovem, se é mais velho, o desânimo, ele vem atacando e alcançando todas as pessoas. Então é algo que nós precisamos estar atento, vigiando, para não nos entregar a ele. Mas por que desanimamos? Talvez por causa de frustrações. Você sonhou, você imaginou, você projetou, e de repente as coisas não foram acontecendo como você esperava, e aquilo ali foi te desanimando. Frustrações, talvez algum tipo de traição em relacionamentos, em sociedades, em algum negócio que você foi fechar, algum comércio, alguma coisa que você foi fechar um contrato, e de repente houve ali uma traição, houve ali uma mentira, e aquilo ali te desanimou. A própria demora, às vezes também vai desanimando, a pessoa fica esperando algo por muito tempo. O abandono, a ingratidão é uma das armas que o diabo usa para desanimar pessoas. Às vezes você fala assim: puxa, eu fiz tanto por essa pessoa, eu fiz tanto, eu me empenhei tanto, eu me dediquei tanto, e ela traiu, ela pegou e me abandonou, ela largou tudo. Tudo isso pode gerar desânimo. E talvez eu esteja falando aqui com pessoas que estão debaixo de alguma dessa situação. Como eu disse, pode atacar todos nós, pode atingir a todos nós. E nós vemos isso na Bíblia. Se você parar e estudar os personagens da Bíblia, estudar os heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, cada um daqueles personagens, você vai ver que em algum momento da vida deles, o desânimo bateu na porta. Nós vemos ali na vida de Davi, que é o famoso grande rei Davi, vemos na vida de Gideão, um dos valentes que o Senhor chama, vemos na vida de Elias. Inclusive, hoje mesmo estava orando nesse sentido, e eu creio que nós devemos fazer dentro dessas 4 semanas a ceia da unidade, a ceia do fortalecimento, que é baseado aqui na vida de Elias. Mas por quê? Porque ali o desânimo tomou conta. Jeremias, o profeta chorão, porque nós vemos ali nele constantemente esta luta com o desânimo, entre tantos outros.
Então, primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração: se você tem passado por esse sentimento, você não está sozinho nesse sentimento. Os próprios heróis da fé também passaram. A questão é que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar a cabeça, nós não podemos nos entregar a esse sentimento. O desânimo é como um mau tempo, e aqui é a principal palavra que eu quero dizer para você. É igual aquela nuvem mais carregada, aquele mau tempo. E eu estava pensando sobre isso em uma ilustração. Talvez você já fez uma viagem de avião. Quando você vai viajar de avião, você lembra lá que, principalmente se o dia tiver com um mau tempo, se tiver nuvens ali carregadas ou até uma chuva, o avião ele decola e ele faz algo. Ele precisa passar pelas nuvens e voar acima das nuvens. E principalmente quando ele atravessa a nuvem, quando você vê, na janela do avião, você vê aquela cena, ele subindo, e você vê as nuvens ali, daqui a pouco ele passa por dentro da nuvem, e aquele período que ele está passando dentro da nuvem, dá uma turbulência, o avião ele balança um pouco. E assim, irmãos, acontece na nossa vida. Às vezes você está passando por um momento, por um dia, que é como se estivesse passando por essa nuvem, passando por esse obstáculo, passando por esse momento difícil. Dá uma turbulência, o desânimo tenta ali te tocar, tenta fazer você parar. Mas o que Deus mandou aqui te dizer nesta noite, que você precisa voar acima das nuvens. Você vai passar por essa fase, vai ultrapassar este mau tempo da sua vida, porque depois que o avião ele sobe, passa pela nuvem, dá uma certa turbulência, mas quando ele passa das nuvens, o céu está limpinho, não tem mais nada, ali o tempo é bom sempre, e ele entra numa velocidade de cruzeiro, e ele alcança o seu objetivo, porque acima das nuvens, ali os tempos sempre é bom. E em nome de Jesus, Deus vai te levar também a voar e viajar, ou seja, realizar os seus propósitos, ultrapassando as nuvens do desânimo. Deus te chama para estar acima das nuvens. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Sabe, irmãos, algumas chaves para isso acontecer. Vou ser bem rápido aqui. Primeira, chaves para você voar acima das nuvens, para você vencer a nuvem do desânimo, ir além. Primeira chave, guarda aí, pelo amor de Deus, no seu coração: não dê ouvidos a pessoas medianas, medíocres. Existem pessoas que elas estão sempre, elas vivem numa média, elas vivem tão abaixo, que elas sempre querem de alguma forma fazer você desanimar. Existem pessoas que estão sempre criticando, sempre falando mal, sempre julgando, porque a missão da vida delas é pegar pessoas que estão sonhando, que estão animadas, e trazê-las para o mesmo nível que elas estão. Sabe, uma coisa que uma vez eu ouvi e eu guardei comigo: o leproso, para ele poder se relacionar, ele precisa achar outro leproso. Porque o leproso, ele não poderia, estou falando em tempos bíblicos, andar em contato com pessoas da sociedade. Ele precisava andar em bando com outro leproso. Então, uma pessoa que está infectada pelo desânimo, pela depressão, por essas situações todas que nós estamos falando, ele fica procurando outras pessoas da mesma situação, ou fica até tentando pegar pessoas, porque a lepra contamina, e uma das coisas que os psicólogos dizem, que o desânimo é contagioso. Se você ficar muito tempo perto de uma pessoa que está desanimada, ela vai te desanimando. O leproso, se ficar em contato com ele, ele vai te passar lepra. Para quê? Porque ele precisa andar com outro leproso. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo: mentes pequenas, medíocres, pequenas, sempre vão estar ali falando ou de pessoas, vão querer falar de pessoas, e não vão parar de falar até você se igualar a eles, até você estar ali falando também de pessoas, falando de
de homens, de mulheres, enfim, de pessoas. A mente pequena está sempre falando de pessoas. Já a mente mediana discute eventos e fatos, mas as grandes mentes discutem ideias. Então, irmãos, você precisa parar e analisar com quem você está relacionando, porque mentes pequenas sempre vão querer falar de pessoas e falar até que você também comece a ficar igual a elas. O leproso precisa andar em bando. Pessoas medíocres não suportam ver quem está fazendo. Neemias, quando estava construindo o muro, as pessoas que estavam lá embaixo não suportavam ver ele fazendo aquela obra e gritavam: desce daí, vamos conversar, vamos discutir, vem aqui para baixo. Porque quem não está fazendo nada não aguenta ver quem está fazendo. Ele quer de todo jeito fazer com que essa pessoa se iguala a ela. Desça, para. Mas Neemias, ele foi bem claro quando ele disse: eu não dou ouvidos, eu não vou parar o projeto que Deus colocou na minha vida para ficar discutindo, para ficar batendo boca ou para qualquer outra situação. Eu estou envolvido numa grande obra, esta igreja está envolvida num grande projeto, você tem um grande projeto que é o teu projeto de vida e nada vai te parar. Então, irmãos, a primeira chave é essa. Tome cuidado, tome cuidado. Você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. Vigie. Se for necessário, mude de amizade. Se for necessário, saia de redes sociais, saia de grupos de WhatsApp, muda de grupos de amizade. Por quê? Porque você é a média das 5 pessoas que estão ao teu redor. Se são pessoas que estão ali, como eu disse, medíocres, que não sonham, que não projetam, não vão parar até que você se torne iguais a eles. Em nome de Jesus, tome essa primeira chave e guarda no seu coração. Segunda chave, lembra do que Deus já fez na sua vida. Quando o desânimo, aquela nuvem do desânimo começar a bater, olhe para trás e veja de onde Deus te tirou. Traga na sua memória tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. E essas experiências vão fortalecendo você, vão te enchendo de fé, de esperança. Então a segunda chave, olhe, lembra do que Deus já fez nas suas vidas. Terceira chave, agora, lembra do que Deus fez. A segunda chave é olhar para o passado, olhar daquilo que Ele já realizou. Mas a terceira chave, olhe para o futuro, olhe para as promessas de Deus para a sua vida. É isso que precisa sustentar a sua vida, as promessas que Deus fez. E aqui, irmãos, nós poderíamos ver tantos textos, tantos versículos. Olha o que diz Isaías, capítulo 43, do verso 1 ao verso 3. Se quiser colocar, pode até colocar aqui. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te comprei, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar, se submergerão. Quando passares pelo fogo, você não será queimado, nem essa chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito em teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Esta é a promessa de Deus. Eu sou o teu Deus que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, não desanima, eu vou te ajudar a passar por essa nuvem de turbulência e chegar ali nesse voo de cruzeiro, aonde você vai chegar no seu destino. Quando chegar lá em dezembro de 2025, como eu preguei semana passada, você vai dizer: valeu a pena. Sabe, um pouquinho mais para frente, o verso 26 desse mesmo capítulo diz assim: desperta minha memória. Olha o que Deus fala: se for necessário, desperta a memória de Deus. Traga as promessas de Deus em oração. Entremos juntos em juízo.
Apresenta as tuas razões para que possa justificar-te. Ou seja, se preciso for, traga até mesmo na sua oração: Deus, aqui Deus, eu não vou desanimar, porque é a promessa, e eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Eu apenas confio. Apresenta, leve a Deus, desperte. É o Deus que não esquece, mas Ele mesmo disse: vamos juntos entrar em juízo. Sabe, irmãos, há um outro texto, quando eu penso sobre isso, lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, eu vou usar aqui a versão NVI, que fica mais claro. Diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo tem o sim. Ou seja, toda promessa de Deus em Cristo tem o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. Olha só o que ele diz: para a glória de Deus. Por meio dele dizemos amém, para a glória de Deus. Olha, em Deus tem o sim, e no povo tem um amém. Ou seja, é um alinhamento da vontade de Deus com aquilo que você está permitindo Deus fazer. Entenda que Deus se move sempre em parceria com a igreja. Por causa do livre-arbítrio, o propósito dele é o amém, e em nós há o sim, ou o sim dele e o amém nosso. Parceria. Irmãos, isso aqui é tremendo. Por isso, não desanime. Essa segunda chave é exatamente esta, sabe? Olhe, ou terceira chave, lembre das promessas de Deus. Lembre do que Deus tem e que já prometeu para a sua vida. Sabe a quarta chave? Vou dar uma acelerada. Essa mensagem toda depois, eu acho que não estava ali o QR Code, mas eu tenho ela para você levar. Se você quiser, me peça que eu te envio. Mude a visão de você mesmo, que você tem de você mesmo. Começa a te ver como Deus te vê. Comece a ver, porque às vezes o desânimo vai tomando conta, porque a pessoa está olhando para si com uma lente que o mundo está olhando, com as acusações do inferno, com o que a sociedade fala, mentes humanas medíocres falam. Pare de usar essas lentes, coloque a lente da palavra de Deus e olhe para você como Deus te vê. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se eu sou um vencedor em Jesus, por que eu vou desanimar? Mude esta visão. E por último, irmãos, sabe o que nos anima, o que dá ânimo para todo ser humano? É servir ao próximo. Sabe por que muitas pessoas estão desanimadas? Porque tem uma visão muito egoísta da vida. Pensa somente em si, tudo que faz é para si mesmo. Sabe o que dá sentido para a vida? Servir ao próximo, ajudar pessoas. É isso aqui, ó, gente. Que loucura é essa, onde mais de 50 pessoas foram para a chácara, passar um final de semana, passaram frio, lavaram o banheiro, fizeram tudo que é tipo de serviço e ainda pagaram para ir lá, trabalhar. Isso aí, aos olhos humanos, é loucura. Mas sabe por que cada um fez? Por que nós fizemos isto? Porque o que dá sentido para a nossa vida é quando a gente pode servir ao próximo, servir ao corpo de Cristo, servir a igreja. Sabe por que muitas pessoas estão desanimadas? Porque pararam de servir o próximo, uma visão egoísta da vida. E aqui, irmãos, eu preciso encerrar, né? Voando, que você possa voar acima das nuvens do desânimo, porque lá o tempo é favorável. Voe acima das nuvens. Eu quero fechar com Isaías capítulo 40, verso 31. Se os músicos estiverem aí, pode subir, glória a Deus. Isaías 40, 31. E esta é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Mas aqueles que esperam no Senhor. Quem aqui tem a sua esperança no Senhor Deus? Deixa eu ver.
Aqueles que confiam a sua vida em Deus, mesmo que esteja passando por um momento de desânimo, nós renovamos as nossas forças em Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovam. Ei, eu quero profetizar que você saia daqui nesta noite renovado, renovam as suas forças e voam alto. Fala assim: eu vou voar alto, eu vou voar acima das nuvens. Voam alto. Essa é uma das características da águia, ela voa acima das nuvens. Tem gente que parece que gosta de ficar ali no meio do mau tempo, se apega àquele desânimo e fica carregando aquela tristeza, aquele desânimo dentro de si. Ei, em nome de Jesus, Deus te chamou para ser como uma águia que vai voar alto acima das nuvens. Você vai correr e não vai cansar, você vai andar e não vai se fatigar. Preste atenção, eu acho que está faltando o versículo ali, olha só. Tem correr e não cansa, ando e não... Mas cadê o parar ali? Não tem o parar aí não na sequência do versículo? Precisa procurar não. Tem aí o parar aí em alguma Bíblia, gente? Sim ou não? Não tem parar, sabe por quê? Parar não é opção para o cristão. A opção para nós é quando nos deparamos com desânimo, com a nuvem do desânimo, vamos voar acima desta nuvem, vamos subir como águias mais alto, acima das nuvens, porque o Senhor te sustenta.